Na aula de hoje nós vamos tratar de derivadas, né, como uma revisão matemática bem superficial para os meus alunos de cinética química. Eu sou professor de química, não de matemática, então se você é professor de matemática, provavelmente você vai arrepiar seus cabelos aqui com várias inconsistências conceituais, né? Mas vamos tentar fazer o melhor aqui para preparar meus alunos para o curso de cinética que está para começar, né? Então vamos tratar de derivadas. Ó, vou pegar aqui uma definição da Wikipedia, né? Então, no cálculo, a derivada em um ponto de uma função y igual a f de x representa a taxa de variação instantânea de y em relação a x neste ponto. Vamos dar uma olhada nesta figurinha aqui também da Wikipedia, né? Então aqui, vou ler de novo aqui a definição, né? Então, ó, no cálculo, a derivada em um ponto de uma função y igual a f de x representa a taxa de variação instantânea de y em relação a x nesse ponto. Então você tem essa função aqui, f de x igual x vezes seno quadrado de x quadrado, seno de x quadrado mais 1. E aqui você tem a derivada. Então aqui em azul a função e em vermelho a derivada. Então o sinal da derivada muda de acordo com o eixo x, né? Já que essa derivada representa a taxa de variação instantânea da função em relação a x. Então em cada ponto muda aí essa derivada que tem a ver com a inclinação da tangente. Então aqui você, nesse domínio aqui você vê a derivada positiva, nos máximos e mínimos a derivada vai a zero, e quando a função aqui decresce, a derivada fica negativa. Então novamente vamos dar uma olhada aqui, recomeçar. Então aqui começa com a derivada positiva, zero nesse máximo, derivada positiva, zero no máximo, derivada negativa. Aqui no mínimo a derivada vai ser zero também, derivada positiva, e assim vamos, né? Temos algumas derivadas tabeladas que vocês devem ter na cabeça, né? Ou lembrar de cabeça, né? Então vamos pegar algumas aí. Primeiro eu vou chamar isso aqui de operador de derivação. Então, operador de derivação. Então, assim, tipo, derivar com respeito a x. Então, d de dx. A gente vai pensar aqui só com respeito a x por enquanto. Então, por exemplo, você tem assim, uma função f de x. Já vou colocar a fórmula aqui, que é igual a x elevado a n. Então, já uma dessas fórmulas tabeladas de derivada. Então, a derivada vai ser d de f de x com respeito a x. Isso aqui vai ser n, x elevado a n menos 1. Esta derivada aqui a gente costuma chamar de f' de x. Então, por exemplo, digamos que você tenha essa função aqui, f de x igual 2x ao cubo. Portanto, f' de x vai ser 6x ao quadrado. O que mais podemos explorar desta função aqui, né? Da derivada, né? Vamos pegar, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Então, tipo uma parábola. F' de x vai ser, então, 2x. Então, o que quer dizer isso? Eu montei um programinha aqui na linguagem R, uma das minhas linguagens prediletas ultimamente, para você comparar a função x ao quadrado, a derivada da função e a tangente em algum ponto específico. Então, eu tenho o gráfico aqui. Em azul, a função, deixa eu até diminuir um pouquinho aqui o tamanho do gráfico para ficar visível para vocês. Então, em azul você tem a função x ao quadrado, e
essa reta vermelha tracejada é a derivada da função. Então eu quero que vocês notem o seguinte, olha, quando você plota a função x ao quadrado e a sua derivada, que é 2x, juntas, a derivada não aparece como uma linha tangente em um ponto específico, mas sim como uma reta que descreve a inclinação da tangente em qualquer ponto da função parabólica. Que mais que eu poderia dizer sobre isso? O gráfico da função 2x mostra a inclinação da tangente para todos os valores de x, e não apenas um ponto. Agora, se a gente quer visualizar a tangente, como eu já coloquei a tangente aqui para x igual a zero, então é necessário calcular a equação da tangente para um ponto específico e plotá-la no gráfico junto. Então aqui eu plotei a tangente para x igual a zero. Então aqui a linha tracejada em preto é a tangente quando x é zero. Repare que a inclinação da tangente é zero. Se eu pegar a tangente, por exemplo, para x igual a menos 4, a tangente em x igual a menos 4 vai ter essa inclinação. Vamos ver aqui? Vou editar rapidão aqui o programa. Então a tangente aqui eu vou pôr para x menos 4. Deixa eu editar a parte de legenda também para ficar mais bonito aí, né? Então tangente para x menos 4, tangente para x menos 4, vai ser uma inclinação negativa. Então novamente aqui você tem a derivada em vermelho, a função em azul e a tangente para x igual a zero. Repare que a derivada é zero quando x igual a zero para essa função, indicando que a inclinação da tangente aqui em x igual a zero é nula, né? Agora vamos gerar isso aqui para x igual a menos 4. Deixa eu executar todas essas linhas aqui rapidão. E aqui está agora a derivada e a tangente aqui, ó, tá vendo a tangente para x igual a menos 4? Tá vendo que a inclinação da tangente é negativa? Essa aqui é a inclinação da tangente, é a derivada. Se eu fizer, por exemplo, para mais 1, por exemplo, ou vou pegar mais 4, então a inclinação vai ser positiva. Ó, vamos editar lá rapidão. Então aqui tiro menos, editar a parte gráfica também, aqui eu tiro menos, e aqui o menos, e executo. Então vamos executar, rapidão, linha por linha, e aqui nós temos agora a tangente para x igual a 4, tá vendo aqui a reta tangente em preto pontilhado, e a inclinação é positiva, né? Vamos dar uma olhada em outras fórmulas de derivação, né, dessas que são tabeladas, né? Então vou pôr algumas aqui que muita gente lembra de cabeça, que são importantes em cinética química, e em algum momento nós vamos usar, por exemplo, se você tem f de x igual ln de x. Então a derivada dessa função é igual a 1 sobre x. Se você prefere escrever de uma forma mais chique, né, você tem assim, ó, d de dx na função ln de x vai ser igual a 1 sobre x, por exemplo. Da função seno, por exemplo, você tem assim, digamos que a função, você tem assim, f de x igual a seno de x. Então f' de x vai ser cosseno de x. Se você tem f de x é igual a cosseno de x, pelo que eu me lembre, confiro aí na tabela, pelo que eu me lembre, é menos seno de x. Também tem um códigozinho aqui que eu montei para executar aqui, seno, função seno e cosseno, né, as funções, só a parte gráfica aqui, nada muito emocionante. Deixa eu dar uma olhada, tá um pouco lento aqui a coisa. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho o gráfico da função cosseno em y, e aqui da função seno
bonitinho, né? Tá. Nada muito emocionante. Nada diferente do que vocês viram em cálculo. Vamos ver outras funções que podem ser importantes para a gente em cinética. Deixa eu ver. Por exemplo, você tem assim, digamos que você tenha f igual, por exemplo, a função, deixa eu pensar aqui, eu preciso apagar aqui. Digamos que você tenha f de x igual e elevado a x, f' de x também vai ser e elevado a x. Isso é uma função tabelada, isso é a derivada dessa função que é tabelada, né? Se você tem, por exemplo, a função f de x igual e elevado a x, sendo que a é uma constante, então f' de x vai ser igual a e elevado a x. Tem mais alguma coisa importante aqui? Talvez, se você tem a função ln de ax, então a derivada dessa função, isso também é tabelado, vai ser igual a 1 sobre x. Você tem lá, por exemplo, derivada da soma. Por exemplo, você tem uma função que vai ser, por exemplo, g de x mais h de x. Então, a derivada dessa função vai ser, deixa eu pensar aqui, g' de x mais h' de x, né? Então, você tem derivada do produto, etc. Por exemplo, você tem lá derivada da função do produto de duas funções. Deixa eu apagar isso aqui. Derivada do produto de duas funções, f, g. Então, isso aqui vai ser a função f, que multiplica a derivada da função g, mais a função g, que multiplica pela derivada da função f. Se você tiver, por exemplo, outra função, outra derivada tabelada, a derivada do quociente de duas funções, f sobre g, isso aqui vai ser 1 sobre g, função g, né, df, menos f sobre g quadrado dg. Vamos ver algum exemplo aqui mais de termodinâmica. Deixa eu dar uma espiada aqui se eu consigo encontrar um gráfico que eu acabei colocando aqui. Está um pouquinho complicado. Pronto, encontrei o que eu estava procurando, né? Vamos pegar lá, você tem lá para gases perfeitos, né? PV igual a nRT. Então você tem aqui a pressão vai ser nRT sobre V. Digamos que eu coloque assim, 1 sobre V. Pressão em função do volume mantido constantes temperatura e número de mols, né? Então, a pressão inversamente proporcional ao volume, né? Como ficaria, por exemplo, essa derivada aqui, ó? Derivada da pressão com respeito ao volume, mantendo constante a temperatura. Então, seria, imagina assim, D de... deixe-me pensar aqui, nRT, 1 sobre V, dV. O nRT é constante, né? Então, dP, dV até constante, vai ficar nRT, D de 1 sobre V, dV. Esse D de 1 sobre V, imagina aqui, ó, você tem, lembra disso aqui, ó, derivada de x elevado a n. Isso aqui vai ser n, x a n menos 1. Então, quando você tem, por exemplo, derivada de dx, né, de x elevado a menos 1, isso aqui vai ficar menos x a menos 2, ou seja, menos 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui, ó, 1 sobre v, não é equivalente a v elevado a menos 1?
Então você vai ter isso aqui, dp dv até constante igual a nRT, que multiplica, pegando isso aqui por modelo, aí vocês param e dão uma olhada aí para entender, né? 1 menos, né? Tem um menuzinho aqui, 1 sobre v ao quadrado. Então, menos nRT sobre v ao quadrado. nRT sobre v é P. nRT sobre v é P. Então, isso quer dizer que dp dv até constante vai ser menos P sobre T. Bom, por hoje essa revisãozinha aqui acho que já tá boa, né? Tá bom para começo, né, de conversa, e próxima aula vamos revisar a integração e, se tudo correr bem, em breve vamos revisar até a transformada de Laplace. Então até lá, arrivederci, alla prossima lezione, a presto!